Lucinda toma um momento para estudá-lo. Nilo deve ter uns 70 e poucos anos, magro, com cabelos grisalhos e olhos que carregam o peso de experiências difíceis. Há algo familiar nele, algo que cutuca a memória de Lucinda, mas ela não consegue identificar. O quê? Nilo, ela pergunta gentilmente. Meu nome é Lucinda. Eu sou a avó de Nina. Eu estava esperando que pudéssemos conversar. O impacto do nome Nina é imediato e visível. Os olhos de Nilo se arregalaram. Seu corpo se tensiona. E por um momento Lucinda pensa que ele vai fechar a porta na cara dela. Mas então ele hesita. E eventualmente a abre mais, permitindo que ela entre. O apartamento é pequeno, mas limpo, mobiliado com simplicidade. Há livros por todo lado, pilhas deles em cada superfície disponível, e Lucinda percebe que Nilo é um homem educado, um leitor, alguém com uma vida intelectual rica, apesar de suas aparentes circunstâncias modestas. Como você me encontrou? Nilo pergunta, sua voz carregada de preocupação. Lucinda decide ser honesta. Eu tenho conexões, recursos. Quando eu soube que Nina estava escondendo alguém e ajudando alguém, eu precisava saber quem. Eu preciso proteger minha neta, e para fazer isso, eu preciso entender todos os elementos de sua vida. Nilo se senta pesadamente em uma cadeira, gesticulando para que Lucinda também se sente. Nina não deveria estar envolvida comigo, ele diz. Eu disse isso para ela desde o começo. Eu sou perigoso de se conhecer. Não porque eu sou uma má pessoa, mas porque há pessoas procurando por mim. Pessoas que não vão hesitar em machucar qualquer um associado comigo. Lucinda sente um calafrio. Que tipo de pessoas? Nilo olha diretamente para ela, e há uma tristeza profunda em seus olhos. As mesmas pessoas que mataram a mãe de Nina, as mesmas pessoas que estão mantendo Nina prisioneira através de Carminha. Eu era parte daquela organização uma vez, anos atrás. Eu fiz coisas que me envergonham profundamente, e quando eu finalmente decidi que não podia mais, quando eu tentei sair, eles me fizeram desaparecer. Oficialmente, eu morri há 15 anos. Mas na realidade, eu tenho vivido escondido, mudando de lugar constantemente, sempre olhando por sobre meu ombro. A revelação é chocante. Lucinda tenta processar o que isso significa. Como Nina o encontrou. Nilo sorri fracamente. Ela tropeçou em mim, literalmente. Eu estava dormindo em um abrigo temporário, e ela estava lá fazendo trabalho voluntário. Algo que ela faz às vezes quando consegue escapar da vigilância de Carminha. Nós começamos a conversar, e havia algo sobre ela, uma bondade genuína, que me fez baixar a guarda. Eu contei demais, revelei demais sobre meu passado, e em vez de se assustar, em vez de me abandonar, Nina decidiu me ajudar. Ela usou o dinheiro que Carminha lhe dá, ela encontrou este apartamento. Ela me instalou aqui. Nina arriscou muito ao fazer isso, Lucinda diz. Se Carminha descobrir, Nilo acena gravemente. Eu sei, eu disse isso para ela milhares de vezes. Mas Nina é teimosa. Ela disse que depois de uma vida inteira sendo controlada, manipulada, tendo cada aspecto de sua existência ditado por outros ajudar-me, era a primeira coisa que ela escolheu fazer por vontade própria. Era sua maneira de recuperar alguma agência, algum controle sobre sua própria vida. Lucinda entende, e seu coração se parte pela neta, que ela mal conhece, mas que claramente possui uma força de caráter admirável. Nilo, você disse que era parte da organização que matou a mãe de Nina. Você tem informações que poderiam expor eles? Você tem provas? Você tem provas? Os olhos de Nilo se iluminam com algo que parece esperança. Eu tenho... Durante anos eu coletei documentos, gravações, evidências de tudo que eles fizeram. Foi minha apólice de seguro, minha garantia de que se eles viessem atrás de mim, eu poderia levar todos eles comigo. Mas eu nunca usei porque eu tinha medo, porque eu sabia que no momento em que eu expusesse aqueles documentos, eu seria um homem morto. Lucinda se inclina para frente. E se houvesse uma maneira de expelá-los com segurança? E se houvesse um plano para levar todos eles à justiça, enquanto também protege você e Nina? Nilo a estuda por um longo momento. Você está falando sobre ir contra André Vasconcelos. Você entende quão poderoso ele é? Quão profundas são suas conexões? Eu entendo, Lucinda diz firmemente. Mas eu já perdi uma filha para esse monstro. Eu não vou perder minha neta também. E se você tem provas, se você tem evidências que podem expô-lo, então nós temos uma chance real de acabar com isso de uma vez por todas. Nilo fica em silêncio por um longo tempo, pensando. Finalmente, ele se levanta e vai até um armário embutido na parede. Ele abre uma porta secreta que Lucinda nem havia notado e retira uma caixa de metal. Está tudo aqui, ele diz, colocando a caixa na mesa entre eles. 20 anos de crimes documentados. Assassinatos, corrupção, lavagem de dinheiro, tudo. Se isso chegar nas mãos certas,
André Vasconcelos, e todos associados a ele, vão passar o resto de suas vidas na prisão. Lucinda olha para a caixa como se estivesse olhando para a dinamite. O que, em certo sentido, é exatamente o que ela está vendo. Essa caixa contém o poder de destruir impérios, arruinar vidas, de trazer justiça para inúmeras vítimas. Mas também contém perigo imenso, porque as pessoas expostas por esse conteúdo não vão se render pacificamente. Elas vão lutar, vão matar, vão fazer qualquer coisa para impedir que essas informações venham à luz. Nilo, Lucinda diz. Eu preciso levar isso para Jorginho. Ele está montando um plano para proteger Nina e expor toda a conspiração. Com essas provas, nós podemos realmente conseguir. Nilo hesita, suas mãos ainda segurando a caixa. Se eu entregar isso para você, eu estou assinando minha sentença de morte. Você entende isso? Lucinda acena solenemente. Eu entendo, e eu não posso prometer que você vai ficar seguro. Mas eu posso prometer que vamos fazer tudo em nosso poder para proteger você. E que seu sacrifício não será em vão. As pessoas responsáveis pela morte de Júlia, pela prisão de Nina, por todas as outras vítimas ao longo dos anos, elas finalmente vão enfrentar justiça. Nilo considera por mais um momento, e então empurra a caixa através da mesa, em direção a Lucinda. Então, leve, use, destrua esses monstros. E se eu morrer no processo, pelo menos eu morro sabendo que finalmente fiz algo certo, algo bom. Lucinda pega a caixa, sentindo o peso tanto físico quanto metafórico dela. Obrigada, Nilo. Nina, tem sorte de ter encontrado você. Você tem mais coragem do que a maioria das pessoas que eu conheço. Nilo sorri tristemente. Não é coragem, é exaustão. Eu tô cansado de viver com medo, cansado de olhar por sobre meu ombro, cansado de carregar todos esses segredos. Talvez seja a hora de finalmente enfrentar as consequências de minhas ações passadas e tentar fazer algum bem antes de morrer. Lucinda abraça o homem velho brevemente, sentindo os ossos frágeis sob sua camisa. E então sai do apartamento, a caixa escondida em sua bolsa grande. Ela não percebe que do outro lado da rua, sentado em um carro escuro com janelas fumê, um dos homens de Carminha está fotografando cada movimento dela. Carminha havia colocado vigilância em Lucinda há dias, suspeitando que a matriarca poderia ser um problema. E agora, com essas fotos de Lucinda visitando o endereço secreto de Nilo, Carminha tem a confirmação de suas piores suspeitas. Não apenas Nina está escondendo algo, mas Lucinda também está envolvida. O que significa que a conspiração contra Carminha é muito maior e mais organizada do que ela havia percebido. Em um bairro completamente diferente, Eran está em seu pequeno apartamento, tentando descobrir como esconder Suelen de Mona Lisa. Mona Lisa é sua namorada oficial, uma mulher ciumenta e possessiva, que não reagiria bem ao descobrir que Eran está abrigando outra mulher, mesmo que de maneira completamente platônica. Suelen está sentada no sofá, olhando ao redor nervosamente. Eran, eu não quero causar problemas entre você e sua namorada, ela diz. Talvez eu devesse ir para outro lugar. Eran balança a cabeça. Não há outro lugar seguro agora. Adalto ainda está por aí, e Diógenes, seu padrasto. Ele não é uma opção, é? Você disse que não quer voltar para lá. Suelen abaixa os olhos. Diógenes. Ele não é uma má pessoa, exatamente. Mas ele é rígido, controlador. Ele tem uma ideia muito específica de como eu deveria viver minha vida, de quem eu deveria ser. E quando eu não me encaixo nessa imagem, quando eu faço escolhas que ele desaprova, ele fica furioso. Não violento, mas emocionalmente abusivo, sabe? Ele me faz sentir que eu sou uma decepção constante, que eu nunca vou ser boa o suficiente. Eran entende esse tipo de abuso. Ele cresceu com um pai similar, um homem que tinha expectativas impossíveis e punia qualquer desvio com críticas cortantes e rejeição emocional. Então você fica aqui o tempo que precisar, ele diz firmemente. Nós vamos descobrir algo. E quanto a Mona Lisa, eu vou lidar com ela. Como se invocada pela menção de seu nome, há uma batida súbita e alta na porta. Eran, eu sei que você está aí. Abre essa porta agora. A voz de Mona Lisa é alta, furiosa, carregada de acusação. Sulan Faika pálida. O que nós fazemos? Eran pensa rapidamente. O apartamento tem apenas um quarto, e Mona Lisa certamente vai querer entrar. Vai querer ver cada canto, especialmente se ela suspeita de algo. Vai para o banheiro, ele instrui Suelen em voz baixa. Tranca a porta e não faz barulho. Não importa o que você ouvir, Suelen obedece rapidamente, desaparecendo no pequeno banheiro e fechando a porta silenciosamente. Eran respira fundo, prepara uma expressão casual e abre a porta principal. Mona Lisa tá lá, seus olhos faiscando de raiva. Onde você estava? Ela exige. Eu liguei para você 5 vezes hoje. 5 vezes, Eran? Eran se afasta, deixando-a entrar enquanto tenta pensar em uma desculpa plausível.
Eu estava trabalhando, amor. Você sabe como é. Às vezes o trabalho me mantém ocupado, e eu não posso atender o telefone. Mona Lisa não está comprando. Ela caminha pelo apartamento, seus olhos examinando cada detalhe, procurando por evidências de traição. Trabalhando? Ela repete sarcasticamente. Trabalhando com quem? Fazendo o quê? Porque eu passei por onde você disse que estava trabalhando, e ninguém lá te viu hoje ir pra guerra internamente. Ele tinha esquecido que Mona Lisa tem tendências de stalker, que ela frequentemente verifica suas histórias, aparece em lugares sem avisar, interroga pessoas sobre seus movimentos. Eu tive que sair para fazer uma entrega, ele improvisa. Não foi no local usual. Mona Lisa cruza os braços. Você está mentindo para mim. Eu posso sentir algo que você está escondendo. Seus olhos pousam na porta do banheiro. O banheiro está trancado? Por que o banheiro está trancado? Eran sente o pânico subir, mas força-se a permanecer calmo. A fechadura está com defeito. Às vezes trava sozinha, eu preciso consertar isso. Mona Lisa caminha em direção ao banheiro. E Eran sabe que se ela insistir em abrir aquela porta, se ela descobrir Suelen escondida lá dentro, a situação vai explodir de maneiras que ele não pode controlar. Ele a intercepta, colocando-se entre Mona Lisa e a porta do banheiro. Amor, você está sendo paranoica. Não há nada acontecendo. Eu amo você. Por que eu arriscaria nosso relacionamento? Mona Lisa o encara por um longo momento. E Eran pode ver a guerra acontecendo em seu rosto. O desejo de acreditar nele lutando contra seus instintos, que dizem que algo está errado. Finalmente, ela recua, mas não antes de apontar um dedo acusador para o rosto dele. Eu estou de olho em você, Eran. E se eu descobrir que você está me traindo? Se eu descobrir que há outra mulher? Eu juro que você vai se arrepender. Com essa ameaça pendente no ar, Mona Lisa sai, batendo a porta atrás dela. Eran espera até ouvir os passos dela descerem completamente as escadas, antes de bater suavemente na porta do banheiro. Ela foi embora. Você pode sair. Suelen emerge, seu rosto mostrando o estresse de ter ouvido toda aquela confrontação. Eran, eu sinto muito. Eu não quero destruir seu relacionamento. Eran balança a cabeça cansadamente. Você não está destruindo nada. Mona Lisa e nós temos problemas há meses. Isso não é sobre você. Mas mesmo enquanto diz isso, ele sabe que a situação é insustentável. Ele não pode manter Suelen escondida indefinidamente, especialmente não com Mona Lisa em modo vigilância total. Ele precisa de uma solução melhor e rápido. Seu telefone toca e ele vê que é Leandro, o irmão de Suelen. Leandro, ele atende. Sim, ela está comigo. Ela está segura. Há uma explosão de alívio do outro lado da linha, seguida por perguntas rápidas. Onde eles estão? Suelen está machucada? O que aconteceu com Cadalto? Olha, é complicado, Eran diz. Por que você não vem aqui e nós conversamos pessoalmente? Ele dá o endereço e desliga. Olhando para Suelen, ele diz: seu irmão está vindo. Talvez nós três possamos descobrir um plano melhor do que você se esconder no meu banheiro toda vez que minha namorada aparece. Suelen ri apesar da situação tensa, e Eran se encontra sorrindo também. Há algo sobre ela, uma resiliência, um senso de humor mesmo em circunstâncias difíceis, que ele acha admirável. Ele rapidamente esmaga esse pensamento. A última coisa que ele precisa é desenvolver sentimentos por Suelen. Isso só complicaria uma situação já impossível. Leandro chega 20 minutos depois, entrando em uma corrida e imediatamente abraçando sua irmã. Suelen! Eu estava tão preocupado! Quando Diógenes disse que você tinha saído e não voltado, quando ninguém sabia onde você estava, El se afasta, segurando-a pelos ombros e examinando-a. Você está machucada? Esse desgraçado te machucou? Suelen toca o corte no lábio que já está começando a curar. Nada que não vá sarar. Eran chegou a tempo. Leandro se vira para Eran, e há gratidão genuína em seus olhos. Obrigado, cara, sério, eu devo uma grande para você. Eran dá de ombros, desconfortável com elogios. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas todos os três sabem que isso não é verdade. Muitas pessoas teriam olhado para o outro lado, teriam decidido que não era problema deles, teriam evitado se envolver. Eran escolheu agir, e essa escolha salvou Suelen de algo potencialmente muito pior do que um corte no lábio. Então qual é o plano agora? Leandro pergunta. Suelen obviamente não pode voltar para o apartamento de Adalto. E você disse que não quer voltar para casa? Ele olha para a irmã e a mágoa em seus olhos. Diógenes não é tão ruim, Suelen. Ele é rígido sim, mas ele se importa com você, Suelen balado. Cabe. Teimosamente. Ele quer controlar minha vida. Ele quer que eu seja alguém que eu não sou. E eu cansei de tentar ser essa pessoa perfeita que existe apenas na cabeça dele.
Há uma força em sua voz agora, uma determinação que não estava lá antes, ir através da experiência com Adalto, ter que ser resgatada, enfrentar sua própria vulnerabilidade. De alguma forma fortaleceu sua resolução de viver a vida nos próprios termos. Eu vou conseguir meu próprio lugar? Ela continua. Eu tenho algum dinheiro economizado. Não é muito, mas é suficiente para alugar algo pequeno. E eu vou conseguir um emprego, vou me sustentar, vou provar que eu posso ser independente. Leandro e Eran trocam olhares. Ambos querem apoiar Suelen, mas ambos também são realistas. O suficiente para saber que independência súbita é mais difícil do que parece. Especialmente para alguém que não tem experiência de trabalho extensiva, que está lidando com trauma recente, que ainda é efetivamente uma criança em muitas maneiras. Suelen, Leandro começa gentilmente. Eu apoio você querendo independência, mas talvez seja melhor fazer isso gradualmente. Talvez você possa voltar para casa, pelo menos temporariamente, enquanto procura por trabalho e junta mais dinheiro. Eu vou conversar com Diógenes, vou fazer ele afrouxar as rédeas, vou me certificar de que ele te respeita mais. Mas Suelen está balançando a cabeça antes mesmo de Leandro terminar. Não, eu não posso voltar. Se eu voltar agora, eu nunca vou sair. Eu vou ceder, vou deixar ele me convencer de que eu sou fraca demais, estúpida demais, irresponsável demais para cuidar de mim mesma. Eu preciso fazer isso, Leandro. Eu preciso provar para mim mesma, se não para qualquer outra pessoa, que eu posso. Há tal fervor em suas palavras, que Eran se encontra acenando em apoio. Ela tem razão, ele diz. Às vezes você precisa fazer o salto, precisa se forçar a afundar ou nadar. Se ela voltar para a situação que ela estava antes, nada vai mudar realmente. Leandro olha entre os dois e eventualmente suspira em derrota. Ok, você pode fazer isso. Mas, com condições, você me mantém atualizado sobre onde você está, você não se coloca em situações perigosas novamente, e você aceita ajuda quando precisar. Ele olha para Eran. E você? Você vai continuar olhando por ela? Pelo menos até ela estar estabelecida? Eran quer dizer não. Quer explicar que ele tem sua própria vida complicada. Que Mona Lisa já está suspeitando. Que ele não pode ser responsável por outra pessoa. Mas quando olha para Suelen, para a esperança e vulnerabilidade em seus olhos, ele se descobre concordando. Eu vou fazer o que puder. Suelen sorry. E há um sorriso genuíno, caloroso, cheio de gratidão. Obrigada. Ambos. Eu não vou decepcioná-los. Mas mesmo enquanto diz isso, todos os três sabem que a estrada à frente é difícil, cheia de obstáculos que ainda nem começaram a imaginar. Na casa de Diógenes, o homem está sentado em sua sala de estar, olhando para a foto de Suelen que fica na lareira. Rony, seu filho biológico, entra na sala. Pai, quando a Suelen vai voltar? Ele pergunta. É uma pergunta inocente, feita por uma criança que simplesmente quer ver sua irmã novamente. Mas Diógenes não sabe como responder. Como ele explica para seu filho de 9 anos que Suelen escolheu deixá-los? Que ela prefere estar em qualquer outro lugar do que nesta casa? Eu não sei, filho. Ele finalmente responde, e há uma tristeza pesada em sua voz. Rony se aproxima, escalando no colo do pai como ele fazia quando era menor. Você brigou com ela? Ele pergunta perspicazmente. Rony sempre foi sensível, sempre capaz de ler as dinâmicas emocionais, em maneiras que crianças normalmente não conseguem. Diógenes abraça o filho, se questionando quanto ele pode dizer. Quanto uma criança deveria ser exposta às complexidades e disfunções de relacionamentos adultos. Nós tivemos alguns desentendimentos, ele admite. Às vezes adultos não concordam em coisas importantes. Rony pensa sobre isso. É por causa da mãe? A pergunta pega Diógenes de surpresa. O que você quer dizer? Rony hesita, como se não tivesse certeza se deveria continuar. Às vezes eu ouço você e a Suelen brigando sobre a mãe. Ela faz perguntas e você não responde. Por que você não responde, pai? Por que você não conta pra ela sobre a mãe? Diógenes fecha os olhos sentindo a velha dor familiar, a dor que ele enterrou há anos, mas que nunca realmente foi embora. A mãe de Suelen, sua primeira esposa, era o amor de sua vida. Quando ela morreu, quando ela foi tirada dele em circunstâncias trágicas que ainda o assombram, parte dele morreu com ela. Ele eventualmente se casou novamente, teve Rony, construiu uma nova vida, mas a memória de sua primeira esposa sempre esteve lá. Uma presença fantasmagórica que afeta cada decisão, cada relacionamento. E complicado, Rony, Diógenes tenta explicar. Sua mãe, a mãe de Suelen. Falar sobre ela dói. Traz de volta memórias que eu prefiro deixar enterradas. Rony olha para o pai com olhos que parecem velhos demais para o rosto jovem. Mas se você não fala sobre ela, como a Suelen vai saber quem era sua mãe? Como ela vai saber de onde ela veio? A criança, em sua sabedoria simples, acertou no cerne do problema. Diógenes passou anos tentando proteger Suelen da verdade sobre sua mãe.
achando que estava poupando-a de dor. Mas em vez disso, ele criou um vazio, uma lacuna em sua identidade, que ela está desesperadamente tentando preencher. Você sabe o que, filho? Diógenes diz, tomando uma decisão. Você está certo. Quando Suelen voltar, eu vou contar tudo para ela. Eu vou responder todas as perguntas dela sobre sua mãe. Não importa quão difícil seja para mim. Rony sorri, satisfeito por ter ajudado. Mas Diógenes pensa, sei Suelen voltar, porque a verdade é que ele não tem certeza de que ela vai. Ele a empurrou longe demais, foi rígido demais, crítico demais. E agora ele pode ter perdido ela para sempre. O pensamento é quase insuportável. Na mansão de Verônica, Cadinho está de pé no quarto que ele compartilhou com ela por 15 anos, segurando uma caixa de seus pertences. Ele passou os últimos dias no apartamento de Alexia, e foi um dos períodos mais miseráveis de sua vida. Alexia deixou dolorosamente claro que ela não tem interesse em um relacionamento real com ele, que ela o vê como nada mais do que um inquilino temporário. E sem seu trabalho, sem sua família, sem o conforto de sua rotina estabelecida, Cadinho se viu confrontando verdades sobre si mesmo que ele passou anos evitando. Ele é um covarde. Ele é egoísta. Ele coloca seus próprios desejos momentâneos acima do bem-estar das pessoas que deveriam importar mais para ele. E agora, ele está pagando o preço. Mas esta manhã, ele recebeu uma mensagem de texto de Verônica. Venha buscar o resto de suas coisas. Nós precisamos conversar. A mensagem foi curta, sem emoção, mas a palavra conversar deu a Cadinho uma pequena esperança. Talvez Verônica esteja disposta a considerar a reconciliação, talvez haja uma chance de ele salvar seu casamento, sua família. Ele chega à mansão e toca a campainha, apesar de ter chaves, sentindo que não tem mais o direito de simplesmente entrar na casa que já foi sua. Verônica abre a porta, e Cadinho fica impressionado por quão bem ela parece. Ele esperava encontrá-la devastada, de olhos vermelhos de chorar, presa em roupas velhas. Em vez disso, ela está perfeitamente arrumada, maquiagem impecável, vestindo um vestido que ele sempre amou nela. Verônica, ele começa, mas ela levanta a mão, silenciando-o. Entre. Os meninos estão na escola, então nós temos privacidade. Ele entra, seguindo-a até a sala de estar. Ela se senta em uma poltrona, gesticulando para que ele se sente no sofá oposto. A distância física entre eles parece simbólica de tudo que foi quebrado. Cadinho! Ela começa, e sua voz é surpreendentemente calma. Nos últimos dias, eu fiz muita reflexão sobre nosso casamento, sobre onde nós erramos, sobre o que eu quero para o futuro. Cadinho se inclina para frente, esperançoso. Eu também, Verô. E eu percebi quanto eu te amo, quanto eu preciso de você, quanto eu fui estúpido em arriscar o que nós tínhamos. Verônica o estuda por um longo momento. Você realmente ama, Cadinho? Ou você ama a ideia de mim, o conforto que eu represento, a vida que nós construímos? Porque há uma diferença, a pergunta o desestabiliza. Ele nunca pensou sobre isso nesses termos. Eu amo você, ele insiste, a pessoa real, não apenas o que você representa. Verônica acena lentamente. E no entanto, você me traiu. Você foi para a cama com outra mulher, repetidamente, enquanto voltava para casa e fingia que tudo estava bem. Como isso é amar alguém? Cadinho sente lágrimas queimando seus olhos. Foi um erro terrível. Mas pessoas cometem erros, Verô. Pessoas falham. Isso não significa que o amor não é real. Você tem razão. Verônica concorda. E por um momento Cadinho pensa que ela vai perdoá-lo, que tudo vai voltar ao normal. Mas então ela continua. Pessoas cometem erros. Mas o tipo de erro que você cometeu, traição repetida, mentiras continuadas, isso não é um simples tropeço. Isso é uma escolha consciente, feita repetidamente, de colocar seus próprios desejos acima do respeito básico que você me deve. Ela se levanta, caminhando até a janela, e olhando para o jardim onde os meninos costumavam brincar quando eram pequenos. Eu pensei que eu nunca poderia perdoar você. Pensei que o que você fez quebrou algo permanentemente. Cadinho sente sua esperança morrendo. E agora? Ele pergunta. Embora com medo da resposta, Verônica se vira para encará-lo. E agora eu percebi que eu tenho uma escolha. Eu posso deixar sua traição destruir nossa família, posso insistir em divórcio, posso criar nossos filhos em lares separados, ou eu posso tentar encontrar uma maneira de seguir em frente, de reconstruir confiança, de salvar o que é possível salvar, pelo bem dos nossos meninos. Cadinho mal pode acreditar
no que está ouvindo. Você tá dizendo que você vai me aceitar de volta? Verônica levanta uma mão. Estou dizendo que estou disposta a tentar, mas com condições muito claras e não negociáveis. Ela pega uma lista de um envelope na mesa, papel claramente preparado antecipadamente, cada ponto meticulosamente considerado. Primeiro, você faz terapia individual e de casais. Não negociável. Segundo, você corta todo o contato com Alexia. Você muda seu número, você muda suas rotas, você faz o que for necessário para garantir que você nunca cruze com ela novamente. Terceiro, você me dá acesso completo ao seu telefone, e-mail, redes sociais, tudo, sem senhas, sem privacidade. Você perdeu o direito à privacidade quando decidiu trair. Quarto, você aceita que pode levar anos para eu confiar em você novamente, e você não reclama, não pressiona, não exige que eu supere isso mais rápido do que eu sou capaz. Cada condição é como um golpe, mas Cadinho sabe que ele não tem direito de reclamar. Ele destruiu a confiança. Ele causou essa dor. Se Verônica está disposta a dar